E tentei, com as minhas próprias forças, ser livre, ser liberto. Mas não tem jeito. Sem Jesus é impossível. E numa noite, primeiro contato com o que mudou mesmo foi primeiro a Paula. Numa noite, numa madrugada, em Diadema, São Paulo. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em Diadema tinha uma favela chamada Favela Naval. Em 1997 houve uma blitz que um soldado chamado Otávio Gambra, o Rambo, hoje ele é crente. Ele matou um jovem naquela favela. Eu estava naquela favela aquela noite. Houve uma blitz, saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico. Sério? Foi depois disso que eu me converti. Mas o primeiro contato foi com a Paula, onde um demônio se manifestou no meu corpo. E falou com ela. E quando eu voltei em si, eu vi minha esposa ajoelhada, chorando na frente de uma televisão, de madrugada, Rapaz. entregando a vida dela para Jesus. Era aquele programa da Igreja Universal de madrugada. Sei. E ela lá chorando, e ela escreveu na agenda dela: a partir de hoje eu não uso mais droga. E o que aconteceu? Aconteceu que na família dela houve uma tragédia. A tia dela foi assassinada, a avó dela foi assassinada junta, e a pessoa da família se suicidou. Rapaz. E o demônio que se manifestou naquela noite, falando através da minha boca, falou para ela coisas que só ela sabia. E ela fez uma pergunta: onde estava a tia dela e onde estava a avó dela. E foi aí que ela disse para mim que a tia dela, que era desviada, o demônio gritava. E com a avó dela, que era crente, ela falou assim: não, essa tá com o homem lá em cima. Rapaz. E aí ela voltou e ela falou assim: eu não quero para onde minha tia Quero está. com a minha avó. Eu quero ir onde minha avó está. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela é bisneta de missionário, avô crente. Então ela foi educada no evangelho quando era pequenininha. Ela ia nas escolas bíblicas, ela frequentava a presbiteriana. Importância isso, né? A semente do evangelho ficou. Tava lá. E aí eu demorei ainda 3 meses para vir para Eu Jesus. acho até que Deus pegou um anjo, né? Ele nem precisava fazer. Pegou na goela do demônio e falou: Pegou, fale. sim, Que essa é a verdade, fala a verdade. Por quê? Porque assim, as coisas do mundo espiritual, quando Deus quer fazer, Ele usa uma mula? ele usou uma mula, ele pode usar quem ele quiser. Acabou. E aí eu vi ela, quando eu voltei, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava também ainda sob efeito de droga. Eu vi ela ajoelhada, chorando na frente da TV, e ela disse: a partir de hoje eu não uso mais droga, eu vou servir a Deus. E eu fiquei 2 meses ainda usando droga, e foi quando eu saí de São Paulo, vim para Campinas. Quando ela estava indo na igreja, já numa quinta-feira, eu fiquei lá naquele barraquinho que eu contei a testemunho no programa passado. Sei. Eu estava lá e eu pus no Jornal Nacional. Quando eu liguei o Jornal Nacional, na época o Marcelo Rezende, novinho ainda, ele disse: flagrante na favela naval. Quando eu vi aquilo, eu estava naquela noite, que mataram aquele jovem, que bateram em todos os drogados que estavam lá e ninguém tocou o dedo em mim. E eu comecei a chorar e vi que Deus havia me livrado da morte. Então, aí quando a Paula voltou da igreja, eu falei para ela: domingo eu quero ir na igreja com você. Rapaz.